Bom, Juninho, bom dia, né? Vamos para mais um jogo onde o Avaí tem como intenção a vitória para retornar ao G4 e acredito que a gente entra naquela discussão de 2 zagueiros que a gente tem conversado contigo já algumas rodadas, mas a gente até imagina que você deve adotar o esquema com 3 zagueiros, apesar do Marquinhos, a gente viu aí ao longo da semana já trabalhando com bola, mas a gente não sabe qual é a real condição dele, apesar de que ele ficou 4 jogos fora, né? O que você pensa com relação a isso? Se dá pelo menos para falar que sistema você deve utilizar e se o Marquinhos está à tua disposição para o jogo? Bom, 2 coisas. Eu acho que você tem que encarar um jogo contra o Criciúma, quando você joga contra a Chapecoense, como era com o Joinville, um clássico. Não, como se fosse contra um Figueirense. A diferença é que o Figueirense é da mesma cidade, mas nós estamos aí numa rivalidade muito grande e você tem que tomar os mesmos cuidados. Então, da mesma maneira que a gente tenta saber tudo do lado de lá, eles tentam saber tudo do lado de cá. E acho que um pouco de segredo não faz mal para ninguém. Claro que a gente tem a certeza que não é isso que ganha o jogo. Mas da mesma maneira que eu fico em dúvida, a minha cabeça fica em dúvida em saber como o Mazzola vai entrar, se o Mazzola vai usar o Fábio Ferreira como terceiro zagueiro, ou se ele não vem, é bom que ele também tenha essa dúvida, né? Então, claro que a gente tem algumas coisas encaminhadas. Em relação ao Marquinhos, vamos ver o trabalho dele hoje de manhã e depois uma avaliação do departamento médico. Eu ainda não tenho isso cravado, mas muito bom que ele começou a trabalhar, tá? Iniciou mais devagar, terminou já trabalhando num ritmo melhor. Ele vai fazer a movimentação hoje de manhã e vamos ver o que o meu departamento médico me diz em relação a ele, se ele pode ser relacionado ou não. O fato dele ser utilizado vai depender primeiro dele ser liberado para ser relacionado, tá? Nós treinamos com algumas variações durante a semana, principalmente na sexta-feira. Algumas variações que eu ainda não tinha até utilizado, não variação de formação, uma variação de encaixe de jogadores, né? Mudando algumas peças para ver como ficava. E a gente deve definir, terminando o treinamento de hoje, a gente deve sentar, conversar com calma, tentar saber Criciúma, né? Ou então até esperar chegar em Criciúma e ver se você consegue lá algum amigo, alguém que de alguma maneira acompanhou os trabalhos do Criciúma e nos passe alguma coisa para que você possa, de repente, fazer a opção mais certa. Eu acho que quando você joga assim, a gente não tem essa necessidade, se eu for jogar com um time de outro estado, assim, você não tem tanta essa necessidade de esconder algumas coisinhas. Não é nem esconder, é você não tentar passar informação para um adversário que te conhece bem, né? Criciúma e Avaí se enfrentam muito, se conhecem bem. Nós tivemos uma surpresa desagradável aqui no jogo do primeiro turno. Vamos tentar reverter, como nós fizemos em relação ao Vila, que perdemos lá e conseguimos reverter aqui em casa. Agora é diferente, perdemos aqui, vamos tentar reverter lá. O campeonato está partindo para uma fase onde você tem que tomar cuidado de tudo, porque nós entramos praticamente na reta decisiva, né? Faltam aí 12 rodadas apenas. Então, acho que um pouquinho de mistério, não é mistério, é evitar passar informação para o adversário. Vamos definir assim. Tentar evitar que o adversário saiba de maneira premeditada o que você vai fazer. Geninho, eu acho que nas últimas rodadas, não só a nossa avaliação, mas a avaliação de muitos companheiros de imprensa, é de que o Beltrán não está rendendo, talvez, o que poderia render, ou talvez pudesse ser a sombra para o Rodrigão, que vinha fazendo bons jogos pelo Avaí. E você falou de novos encaixes, né? Um novo encaixe de jogadores diferentes. Talvez o Gabriel Lima possa aparecer nessa formação com o Rômulo centralizado, ou até mesmo o Daniel Amorim, que começou o último jogo, poder receber a primeira oportunidade como titular. Passa ali pelo setor ofensivo, principalmente? Não, são opções, realmente são opções. São opções que foram trabalhadas durante a semana e aí você tem a opção de fazer a escolha. Então, são opções. Enquanto você não tem o Rodrigo, né? Uma boa notícia é que o Rodrigo ontem já foi a campo, começou já a correr, acho que ele vai antecipar um pouco aquela previsão, que seria uma previsão mais longa. O Jones também já foi a campo, então as notícias boas nessa reta final parece que estão começando a aparecer, né? Os jogadores que eu acho que podem nos ajudar estão voltando para campo. O próprio Marquinhos, que ficou aí praticamente 15 dias parado, voltando a trabalhar.
Mas essas opções que você citou são capazes de acontecer. Claro que não todas, né? Mas uma delas a gente pode, de repente, optar. A gente conversava lá depois do jogo em Belém, né, sobre o baixo rendimento da equipe naquela partida e alguns jogadores que a gente sabe que podem render mais e que há algumas partidas, e o ponto acho que máximo foi naquele jogo, que não renderam. Por exemplo, o Guga, o próprio Capa, o Renato, o Rômulo também esteve abaixo, o próprio Beltrán, como já foi citado. E você até disse que ia aproveitar para a semana para conversar com esses jogadores, saber o que está acontecendo, se tem algum problema extracampo atrapalhando. Eu consegui observar na semana você tendo uma conversa com o Guga aqui no campo de número 1. Mas esses demais atletas, você conseguiu ter uma conversa, tentar descobrir o que está acontecendo? Não, conversei. É claro que cada um relata um fato um pouco diferente que possa levá-lo em relação a um decréscimo, né? Tentamos, dentro de cada um que me apresentou uma justificativa, a gente tentar nortear de novo o jogador para que ele volte a render. O que ficou nítido, e isso nós conversamos com todo o grupo, é que aquela sequência de jogos muito seguidos, com aquela viagem maluca, nós não treinamos na véspera praticamente, né? Nós chegamos em cima da hora no hotel, fizemos uma movimentação, e isso acabou se refletindo no jogo, não só na parte técnica, mas muito na parte física. O time teve, de acordo com os acompanhamentos que são feitos pelo pessoal da fisiologia, um dos piores rendimentos que nós tivemos dentro do campeonato. Isso se refletiu na parte técnica. Espero que com essa semana de trabalho, uma semana que foi de trabalho e de recuperação, de repouso, né, o time volte a render bem, porque uma das grandes características do Avaí é o volume de jogo. Aquela pressão que o time coloca o jogo todo, ele começa e termina numa velocidade muito boa, num ritmo muito bom, e nós não tivemos isso lá em Pelotas, né? Então, nos preocupou muito, conversamos demais essa semana, fizemos uma análise sobre os gols que nós estamos tomando de bola parada. Acho que 80% dos gols que o Avaí tomou foi de bola parada. Então, procuramos trabalhar bastante a bola parada, um novo posicionamento, uma nova maneira de marcar, para que você evite. Os times não estão entrando dentro da nossa área, os gols são ou de escanteio, ou de bola parada, de falta lateral, falta frontal, pênalti. Então, nós temos que procurar evitar isso. Mas conversamos. Cada jogador, claro, ninguém apresentou o mesmo argumento. O mesmo argumento de todos era o cansaço, um pouco de cansaço. Mas no caso do Guga, do Capa, do Rômulo, do Renato, né, do Beltrán, cada um apresentou uma justificativa provável, né? Você não pode cravar que é a real. Mas toda a justificativa que nós conversamos com ele eram justificativas possíveis de estar causando esse baixo rendimento ou a queda desse rendimento. Tentamos tranquilizar o jogador, tentamos ajudar o jogador a se recuperar dentro daquilo que ele tem como problema, e a gente vai ter essa resposta no jogo de amanhã. Bom, Geninho, até em cima disso que você falou e da pergunta que foi feita sobre o baixo rendimento de alguns jogadores nessa última partida, os laterais têm oscilado em algumas partidas, em alguns momentos de alguns jogos, não necessariamente em todos os jogos. Isso tem te preocupado? E essas justificativas que foram apontadas pelos jogadores, talvez você não queira externar, mas tem como falar algo sobre isso? Não sobre a justificativa não, porque não adianta você levar um problema que pode ser resolvido. Mas é claro que preocupa a queda dos meus laterais, porque nós jogamos muito pelo lado, né? Uma das maiores armas do Avaí é jogar pelo lado. Principalmente quando eu utilizo 3 zagueiros, a produção dos meus laterais são fundamentais. Não adianta você colocar 3 zagueiros e não ter jogado pelo lado. Aí você fica amarrado. Se você não tiver lado, você não precisa jogar com 3 zagueiros. O lateral joga fixo. Ele faz a linha, né? Então, preocupa se você utilizar 3 zagueiros e os teus laterais não tiverem aquele volume de jogo, aquele rendimento agudo. Preocupa. Isso aí realmente te força a mudar radicalmente o esquema. Você tem que mudar. Se você não tem lateral que chega no fundo, você não pode jogar com 3 zagueiros. Tirinho, hoje a gente vê uma distância de 10 pontos, né, do Avaí para o Criciúma, o Avaí brigando por um acesso, o Criciúma lutando contra um rebaixamento. São situações diferentes no campeonato. Mas o Criciúma vem numa sequência que, de certa forma, chama atenção, né? Se a gente pegar os últimos 3 jogos, o time está sem perder, não tomou gols, né? E se a gente pegar os últimos 11 jogos, o time perdeu apenas 2 partidas.
Isso tudo que está acontecendo com o Criciúma vale como um ponto de atenção maior para o Avaí, para esse jogo lá no estádio Heriberto Wilson? Você até lembrou da questão do Criciúma ter vencido aqui, né, no jogo do primeiro turno. Vale lembrar que esse ano, os 2 jogos que o Criciúma fez aqui, contando o Catarinense, o Criciúma venceu. Mas o único jogo que o Avaí fez no Heriberto Wilson esse ano, o Avaí venceu, né? Então isso tudo vale como ponto de atenção? Que se repita a história, né? Vamos torcer para que se repita a história. Porque ele não joga mais aqui. Então, esse ano eu não perco mais para ele aqui. Se a história se repetir, que eles ganham aqui, eu ganho lá, eu ficaria muito satisfeito. Não, eu acho que vale com muita atenção o resultado do primeiro jogo, esse crescimento do Criciúma, o fato de, como eu falei bem no início da entrevista, é um clássico, não adianta, é um clássico regional, a cidade não são tão distantes assim. E durante o campeonato regional brigam os dois, invariavelmente, pela ponta. E o momento do campeonato, chegou um momento onde você não vai mais falar, o Fortaleza vai ganhar do Boa. Não vai ganhar do Boa, porque ele vai perder. Olha, o fulano de tal não vai ganhar de fulano de tal. Ontem nós vimos um jogo onde o Guarani, numa situação de brigar também por ponta, teve seríssimas dificuldades de fazer 1-0 em cima do Juventude e num pênalti mandrake, porque ninguém encostou no jogador do Guarani para o juiz dar o pênalti, né? Mas foi um jogo decidido assim. Então, você tem que ter uma atenção independente. Agora você tem que esquecer o teu adversário. Você tem que focar que você tem que atingir um número X de pontos e aonde você vai buscar não te interessa, você tem que buscar. Não tem aquela de eu preciso ganhar em casa ou eu preciso empatar fora. Se você perder em casa, você tem que ganhar fora. Você tem que somar pontos. Tem que somar pontos independente do resultado do adversário. Claro que se você fazer valer o teu mando de jogo, como eu sempre disse, é muito mais fácil, muito mais provável você ganhar teu jogo em casa, num campo que você conhece, onde você treina com a torcida do teu lado, do que você ir na casa do adversário, porque os jogos serão mais difíceis. A presença da torcida junto com os times, e eu espero que a nossa esteja presente aqui, porque nós vamos enfrentar, por exemplo, lá a torcida do Criciúma presente. Depois, quando nós formos a Campinas, vai estar a torcida do Guarani, a torcida do Curitiba. Eu acho que agora os jogos tomarão uma conotação bem diferente daquela que elas vinham. Porque agora, da mesma maneira que existe uma definição em relação a você brigar pelos 4 primeiros, existe também uma definição em relação aos 4 que vão cair. E ninguém quer cair para a Série D. Ninguém. Então, vai se enganar muito aquele que, quando pegar a tabela, achar que porque ele está em cima e o outro está embaixo, ele já ganhou. Alguns resultados têm nos mostrado isso já um pouquinho antes dessa fase. Eu acho que ela vai se acirrar muito a partir de agora. Então, nós temos que ter o maior respeito pelo Criciúma, pelo time que o Criciúma é, a instituição que é, pelo treinador que tem. O Mazzola é um cara acostumado muito à Série B, né? Monta bem time, sabe armar bem time, um treinador motivador, um time que vem em ascensão, como você disse, vem aí numa sequência, começou muito mal o campeonato e agora vem numa recuperação, né? E o fato deles terem vencido aqui serve de alerta muito grande. Então você tem que ter uma atenção muito grande mesmo. O que nós tivemos uma reunião essa semana e eu passei para os jogadores. Nós temos 12 decisões. Você tem que encarar agora todo jogo como se fosse o último. Desse jogo aqui depende a classificação. É assim que você vai ter que encarar o campeonato até o final agora. Geninho, você falou dos 12 jogos que faltam até o final do campeonato. Em outra oportunidade, você comentou que gosta de dividir o campeonato talvez em 3 etapas. 13 jogos e 12 jogos. Como que está a tua avaliação até essa segunda parte na tua divisão e projetar esse percentual que você citou na outra oportunidade, se mantiver esse percentual para os 12 últimos jogos, o Avaí consegue o objetivo? Nós fechamos muito bem a primeira fase. Eu fiz uma projeção de 57%, que daria na faixa de 65 pontos, mais ou menos, 64, 65. Nós fechamos bem a primeira fase, tanto que viramos com um pouquinho de gordura. Pegamos aquela reta final complicada, mas fechamos com um pouquinho de gordura. Essa segunda fase nós já não fechamos com 57, nós fechamos com 55, 54. A gente precisava de pelo menos um ponto lá em Belém para fechar os 5-7, que nos daria talvez uma tranquilidade um pouco maior
para fazer, mas não está fora da planificação. Eu acho que se nós conseguirmos fechar aí 56%, 57%, que daria aí na faixa entre 20 e 22 pontos, se você fizer 22 pontos, você vai a 64, acho que com certeza você classifica. Pode ser que até 62 dê, porque com essa... Do jeito que foi o campeonato, foi um campeonato um pouco atípico, muita gente brigando, um tirando ponto do outro, pode ser que aquele percentual de 64 venha para 62, aí você precisaria de 20 pontos. Eu acho que é possível conseguir sim, porque se o time mantiver a performance que nós mantivemos nessas duas etapas, nesses dois blocos dos 13 primeiros jogos, nós vamos atingir isso, né? Se eu fizer 55, 56 pontos, eu faço 20 pontos. E aí, se os 62 der, eu entro. Mas vamos lutar por um pouco a mais. Vamos lutar, sempre é bom você lutar por um pouco a mais. Você tem que brigar lá em cima. Se você for ver, você pode sonhar até com título. Porque hoje eu tenho 5 pontos de diferença do Fortaleza. É isso, mais ou menos, né? 4-2 para 4-7. Então, só que eu tenho um confronto direto com o Fortaleza. E aí você pode, de repente, tirar 3 pontos, imaginando que eu ganhe do Fortaleza. A minha diferença para o líder é 2. Então, de repente, eu posso sonhar com o título. Né? Então, eu acho que você vê como o campeonato está encaixado, está muito encaixado. Ainda você não tem, coisa que nos campeonatos anteriores tinha, um bloco que está brigando para não cair, um bloco que está brigando para classificar, e uma turma que está no meio não querendo nada. Ainda não tem. A turma do meio corre risco de cair e tem chance de classificação. É complicado, está muito complicado isso. Muito complicado. Talvez o pessoal que esteja hoje do 5º lugar, talvez 6º lugar para cima, hoje corre muito pouco risco de queda, que está muito perto de atingir aí 43, 44 pontos. E aqueles que estão muito no fundo têm muito pouca chance de classificação. Mas são só esses bloquinhos que se dividiram. Então você tem 20 times, onde se você tira 5 aqui embaixo, 5 aqui em cima, e os outros 10? Os outros 10 podem vir para baixo, como pode chegar em cima. O próprio Criciúma, que está no meio numa recuperação, pode, de repente, daqui 2, 3 rodadas, 4 rodadas, estar brigando por classificação. Então, é um campeonato atípico onde você tem que buscar ponto. Tem que buscar ponto para você brigar até o final. Eu acho que o campeonato vai realmente se definir lá na frente. Eu acho que ainda não dividiu. Nós não tivemos aquela, eu saí... O 4º colocado está a 5, 6 pontos do 5º. Não está. Não está, então as coisas estão bastante difíceis. Ô, Geninho, em cima desse assunto, né, de pontuação para subir, eu estou dando uma olhada aqui, de acordo com os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais, está em cima desses mais 20 pontos hoje, o Avaí chegando a 62, de acordo com esses matemáticos, hoje teria 97,9% de chance para subir. Então, ainda não estaria bem garantido. Colocando aí 64, 65 estaria com 99,9% de chance de subir. Então, basicamente, nessa pontuação que o Avaí está trabalhando hoje, 64, 65... Eu acho que com 64 dificilmente você fica fora. É quase que impossível. É claro, o cara nunca vai te cravar 100%. Ele vai te cravar 100% se você fizer 70 pontos. Né? Mas eu acho que com 64 não tem jeito de escapar. Não tem jeito de escapar. Quem fizer 64 entra. Não sei se vai ser campeão, mas que vai estar entre os 4, com certeza vai estar. Não posso te garantir hoje o 62. É uma possibilidade. Tanto que ele está me dando aí uma chance de... Quanto você falou? 97,9. Não, com 62. 97, poxa, uma porcentagem de 90% é uma possibilidade altíssima. Altíssima. Mas mesmo assim eu não te cravo ainda o 62. Se você me perguntar daqui umas 4, 5 rodadas, pode ser que eu fale para você se vai dar 62 ou não. Mas o bom é você brigar por 64. Se você conseguir fazer 64, pode comemorar que não tem jeito de ficar fora, não. Muito tempo, ter passado por inúmeras experiências e situações no futebol, como que você espera o ambiente no estádio Heriberto Wilson, um time que vem numa crescente, né, depois de uma fase ruim no campeonato, uma recuperação, num lugar onde a torcida costuma comprar a ideia do time? Como que você está esperando esse ambiente no Heriberto Wilson? Exatamente como você falou, um ambiente de euforia, um ambiente
de uma torcida motivada, uma torcida que até 3, 4 rodadas atrás estava pressionando demais o grupo, pressionando demais os jogadores, né, o grupo de jogadores. Esse grupo era um grupo muito pressionado, pouca gente no estádio, né? E você já viu no último jogo contra o Fortaleza um campo cheio, aquela bandinha que fica ali atrás do gol tocando, né? Então eu espero realmente a volta do torcedor no estádio. Como você disse, é um torcedor que joga junto, é um torcedor que, se o time vem junto, ele joga junto. Então é uma dificuldade a mais, porque esse calor que vem da arquibancada para dentro motiva muito o time. Nós temos que estar preparados para isso. Um time que quer chegar, o time que quer atingir o seu objetivo tem que estar preparado para tudo. Não espero um ambiente hostil, de maneira nenhuma. Nunca que eu fui jogar em Criciúma, com qualquer equipe que eu fui, eu tive um ambiente hostil. Nunca. Sempre fui bem recebido, sempre tive uma torcida torcendo muito a favor do time, pressionando o time, pressionando a arbitragem, tudo que tem direito de uma torcida fazer, mas nunca uma manifestação hostil. Mas espero realmente um ambiente onde a torcida, um ambiente meio caldeirão, onde a torcida vai tentar levar o time do Criciúma para um resultado. E nós temos que estar preparados para isso. Ô, Geninho, é claro que a situação de tabela, ela é um pouco diferente, né? Ela é um pouco diferente em relação a 2014. Hoje o Avaí está numa condição melhor. Mas da forma como aconteceu aquele acesso de 2014, na última rodada, naquela loucura que foi, você pega alguma coisa do que aconteceu lá para usar de exemplo, até para reforçar para o grupo desse ano, para garantir esse acesso? Eu pego 2 exemplos de acesso do Avaí. Aquele 2014 e depois o 2016. Foram situações completamente diferentes. Em 2014, o Avaí começou mal, não tinha começado mal. Eu cheguei aqui, o time estava, né? Nós demos uma arrancada muito boa, depois houve uma derrota para o Náutico em casa. Nós tivemos aí uma sequência, se eu não me engano, de 5 jogos com resultado negativo. Acho que 3 derrotas, 2... O time ficou, acho que 4 ou 5 partidas sem ganhar, com 3 derrotas no meio. Um time que tinha muita gordura, de repente, quando foi passar a colher, não tinha mais nada dentro do pote. E aí tivemos que fazer uma recuperação absurda no final. Nós tínhamos que ganhar, se eu não me engano, acho que os nossos 4 jogos ou 3 jogos. Ganhamos, acho que aqui da Portuguesa, ganhamos do Santa e ganhamos do Vasco, né? E aí, ainda torcer para aquele milagre aconteceu, e aconteceu. No futebol, tudo acontece. Tudo acontece. Futebol é a única coisa que você não crava. Nunca o favorito ganha. Você não pode cravar que o favorito vai ganhar. Você não pode falar não vai acontecer, porque acontece. Você joga com um lance fortuito, um chute que, em vez de pegar bem, pega errado, ou um chute que pega muito bem, uma falha de um zagueiro ou de um goleiro, um grande lance, um erro de arbitragem. Você joga com muita coisa no futebol, então você tem que esperar o imprevisto. Então, essa subida de 2014, com aquela campanha tão boa, depois aquela queda, depois aquele arranque na final, serve de exemplo. Porque você pode, de repente, em algum momento, nesses 12 jogos, ter aí 1, 2, 3 resultados negativos, e você não pode se entregar. Porque aquele time de 2014 não se entregou. Ele mostrou força e foi buscar na frente, né? E aquela recuperação fantástica que esse time teve em 2016. Que quando, da chegada na época do Claudinei, o time estava batendo na porta do rebaixamento, e ninguém acreditava em mais nada, e o time se classificou com rodada de antecedência. Então, tudo é possível. Por isso que eu falei nas perguntas anteriores, que ainda tem gente que está num bolinho lá embaixo que pode chegar na frente. Tem ponto para isso. E no futebol, tudo é possível. Tudo é possível. Não adianta você cravar. Eu acho que, de repente, o Fortaleza pode ficar fora dos 4 e, de repente, alguém lá de baixo entrar. É possível. Não há uma diferença tão grande que no futebol não possa acontecer. Hoje, se o Fortaleza passar 2 rodadas sem ganhar e a turma toda de trás ganhar, ele sai dos 4. Um time que vem pontuando desde que começou o campeonato. Olha como está essa Série B. Então, você tem que tomar cuidado de tudo. É que nem diz o outro. Eu não creio em bruxas, pelo que elas ai. E a gente tem que tomar conta dessas coisas. Valeu, Peixe. Obrigado, professor. Valeu, gente. Obrigado. A maldição do centenário. A maldição do centenário.